E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Andrei Fernandes, sou professor do Colégio SEI e estou aqui para dar uma dica muito importante para você para o Enem, a prova de História. Então vamos lá! E aí, pessoal, o tema de hoje é modernidade na história. Então nós vamos tratar sobre um tema muito importante. A modernidade na história envolve mudanças e o ser humano é o objeto de estudo da história. O ser humano provoca as transformações, provoca as mudanças. Nesse contexto, nós vamos fazer um contraponto da modernidade com o período da Idade Média. E aí a gente precisa lembrar algumas questões que envolvem a Idade Média. Tranquilo? Então vamos lá. Nesse contexto, a gente vai perceber que a Idade Média foi um período em que marcou com forte influência da Igreja Católica na mentalidade das pessoas. Então, o ser humano ele era preso a esse ideal. Na modernidade, vão ocorrer uma série de transformações que mudarão essa concepção humana. O homem vai se desprender dessa perspectiva mais religiosa, mais teocêntrica, e vai agora focar no ser humano, na sua capacidade racional, na sua capacidade de pensar fora do contexto e fora dos aspectos meramente religiosos. E aí a gente vem para o Renascimento. Por quê? O Renascimento foi o exemplo da manifestação dessas transformações provocadas pela modernidade. Então é importante você se ligar nas características do Renascimento. Pessoal, essa dica é muito importante. Você não tem como fazer a prova de história sem saber essas características. Se cair uma questão sobre modernidade e renascimento, essas características serão evidenciadas. Então preste atenção nas características. O ser humano passa a ter uma visão agora mais racional, mais antropocêntrica, ele passa a ocupar o centro das atenções. Nesse contexto, esse conjunto de transformações, nós chamamos de características, elas estão ligadas ao pensamento humanista, ou seja, é o humanismo. Por que o humanismo? O humanismo valoriza os aspectos que estão centralizados no ser humano. Vamos ver que características são essas? Antropocentrismo. Como o termo já está posto aqui, né? Antropo quer dizer humano, né? O homem, no centrismo no centro, ou seja, o homem, o ser humano no centro. Nesse contexto, ele passa a ser o centro das atenções, o centro do universo. O racionalismo, ou seja, a razão, a capacidade humana de pensar, de explicar os fenômenos naturais. Racionalismo é uma característica forte do movimento renascentista. E classicismo, olha só pessoal, classicismo, renascimento. Renascimento tem a ver com o renascer, os estudos da cultura greco-romana. E classicismo vem disso. Classicismo quer dizer cultura clássica, cultura greco-romana. É a cultura clássica, antiga. Então, se ligar também nessa questão da cultura clássica, porque a cultura clássica coloca o ser humano em evidência. E é exatamente o que compreende o que a gente chama de renascimento, de modernidade, de humanismo. Então, essas características estão interligadas. A gente tem também aqui o cientificismo, ou seja, os fenômenos naturais passam a ser explicados agora em perspectiva de pesquisa, de ciência, de produção científica. Surge aí uma perspectiva de método para a explicação dos fenômenos naturais. Então, a gente vai ter uma série de movimentos na área da ciência, como, por exemplo, a mais conhecida, a Revolução Copernicana, que mostra que o Sol era o centro e não a Terra o centro do sistema. A gente tem também aqui o individualismo. O ser humano é colocado numa perspectiva de que ele não necessita necessariamente do outro para poder tocar o seu destino. Ele pode sim ser dono do seu próprio destino. E aí a gente tem essa perspectiva mais individualista. Isso aqui, gente, faz contraponto ao período medieval em que valia mais o coletivismo. A gente tem também o hedonismo como característica.
O hedonismo é muito importante também. O hedonismo defendia que o ser humano ele tem prazeres. Se ele tem prazeres, ele pode sim usufruir desses prazeres. Usufruir dos prazeres humanos é algo extremamente legítimo. E o homem ele pode sim se utilizar desses prazeres. Veja que todas essas características, contrapondo ao período medieval, em que a religiosidade era muito forte, está claro aqui que essas características, essa vida do ser humano no período medieval, era fortemente influenciado pelo religioso. Se era influenciado pelo religioso, muitas coisas do que a gente apresentou como características, elas não encontravam espaços naquele contexto do período do homem medieval. Né? Então, por exemplo, aproveitar os prazeres da vida. Não, isso é pecado. Isso é pecado, não pode. Isso era como se pensava no período medieval. Agora, o ser humano pensa que não, que essa perspectiva ela é extremamente importante, ela é boa, né? Porque compreende a vivência, a vida humana. Tudo que compreende o ser humano é legítimo dentro dessas características da forma de pensar, dessa mudança na forma de pensar que era mais humanista que caracteriza esse pensamento na modernidade. Na modernidade, uma série de transformações elas vão prevalecer. A gente está falando aqui de mudanças na forma de pensar, mas o homem passa também a construir novas coisas. Ele passa, por exemplo, na atividade econômica a surgir a atividade capitalista. Então a gente vai ter uma atividade que vai valorizar ali o esforço do ser humano individual, né, e o que ele colhe com esse esforço. É uma sociedade que vai se basear no capital, no ganho. A gente tem também na perspectiva de que o Renascimento ele vai contribuir para a reforma protestante, um pensamento diferente na religiosidade, uma ruptura na Igreja Católica. Né? Então a gente já tem essas mudanças. O racionalismo já quebra na perspectiva de que a ciência ela tinha alguma intervenção religiosa. Essa intervenção ela é quebrada com um pensamento mais racional, mais científico. E a promoção de todas essas transformações vão compreender a modernidade. A modernidade ela tem como base, além dessas características que vão influenciar diversas formas de pensar, também atinge a política. A gente vai ter aí, por exemplo, uma centralização maior na figura do rei. Isso dentro da perspectiva de mudanças que vieram desde a Idade Média e vão atingir o período da modernidade. Então, muito cuidado com essas características, né? Essas são algumas das mais importantes características do Renascimento. Antropocentrismo, homem no centro, racionalismo, capacidade racional do ser humano de explicar os fenômenos, classicismo, retorno à cultura greco-romana, cientificismo, explicação científica, metodológica sobre os acontecimentos fenomenológicos, individualismo, né? Mostrando essa capacidade do ser humano individual em promover as transformações, em cuidar do seu destino, e o hedonismo, cuidar dos prazeres, ou seja, aproveitar os prazeres da vida. Todas essas características são de suma importância para você fechar uma questão sobre renascimento cultural. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, valeu, até a próxima.